Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso último episódio dessa temporada de Café com Prof. Quero muito saber se vocês gostaram desse formato, foi um pouquinho diferente. Comenta aqui para eu saber, para a gente entender como é que foi a percepção de vocês. E aproveita para já curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo que ainda vem por aí. E eu quero saber também se vocês descobriram quem é o nosso convidado ou convidada surpresa desse último episódio. Não poderia ser ninguém diferente da Carol Pavanelli, nossa apresentadora oficial, que volta aqui para conversar com a gente. Seja bem-vinda, Carol, nesse papel de entrevistada. Obrigada, Raquel. Prazer estar aqui de volta nessa temporada super especial, super diferente, outro cenário, então vai ser um prazer. Carol hoje é nossa especialista e vai falar com a gente sobre avaliações, a importância das avaliações, erros e acertos e como a gente pode usar isso de uma maneira mais produtiva, mais eficiente. Carol, conta pra gente. A gente sempre fica em dúvida e isso é uma prática muito comum. Faz sentido pontuar ou despontuar os alunos por comportamento? Essa pergunta é boa porque acho que ela já está enraizada em muitas práticas de muitos professores. Acho que quando nós éramos alunos lá atrás e quem estiver nos assistindo também, invariavelmente passou por alguma escola que pontuava o seu comportamento em sala de aula. Então, quando eu era criança, no fundamental, acho que 20% da minha nota era o meu comportamento em sala. E isso era muito confuso. O que é bom comportamento? É eu ficar quieta? Ou é eu participar da aula? Participar muito ou pouco? O quanto que eu estou participando que o professor pode achar que eu estou atrapalhando? E, na verdade, quando a gente pensa em avaliação, o que a gente quer com uma avaliação, com uma testagem? É entender se o nosso aluno aprendeu de forma significativa e fazer com que ele aprenda mais e melhor. Mas ele aprenda mais e melhor aquilo que foi feito no currículo para ele aprender. O conteúdo, o objeto de conhecimento, o desenvolvimento de alguma habilidade. Comportamento não tem nada a ver com isso. Como ele se comporta em sala de aula não tem nada a ver com isso. Então, não quer dizer que a escola não tem que ter regras, é claro que tem que ter. Então, a escola pode estabelecer a regra para sair da sala, a regra para fazer uma pergunta, levanta o dedo, pode falar no meio, enfim. As regras podem e devem ser estabelecidas, mas a pontuação do aluno deve ser exclusivamente pelos objetivos e objetos de aprendizagem. O comportamento não deve entrar nessa equação. Separar um pouquinho uma coisa da outra. São coisas diferentes, né? E aí, Carol, ainda no tema de testagem, né, e de pontuação, o que você acha, na sua experiência como professora, né? Carol com vários anos aí lecionando português, redação. O que você acha do tema de pontuar o dever de casa? Como fazer esse dever de casa ser mais engajador e provocar o aluno para aprender mais? Faz sentido testar isso e pontuar por isso? Mais uma prática que está super enraizada também, né? Quantas vezes nós fomos avaliados por dever de casa? Lista de exercícios, leva para a sala. Se não fez, leva uma anotação para casa. Ou mesmo as listas de exercícios fazendo parte da avaliação da escola. Assim, não tem um certo e errado aqui, é claro que cada escola vai ter a sua forma de avaliar o aluno, mas quando a gente fala de dever de casa, o que acontece muitas vezes, quando é um dever muito formal, lista de exercícios ou algo que não engaje o aluno vai procurar uma forma de burlar essas regras. Isso é fato, falando de maneira muito transparente. O aluno vai copiar o dever de casa, ele vai fazer junto com o colega, ele vai pegar da internet alguma informação. Se for um programa, um dever formal, muito dificilmente a gente vai conseguir atingir o aprendizado mesmo do aluno. Ele vai concluir o dever e entregar, mas não necessariamente ele obteve conhecimento. Então, existem outras formas de você trabalhar o dever de casa que é importante também para o aluno, num contexto fora da sala de aula, retomar aquele conteúdo, voltar àquele aprendizado, mas há formas mais legais. Então, uma delas é a ideia de sala de aula invertida, né? Quando você trabalha com essa metodologia ativa, você entrega para um aluno ou para um grupo de alunos um tema, um tópico específico, ele precisa estudar aquilo em casa, pesquisar, se aprofundar naquilo, voltar para a aula e é como se ele desse a aula. Claro que o professor está ali mediando, corrigindo alguma coisa. O aluno pode escolher o formato que ele quer fazer. Eu quero apresentar um vídeo, eu quero apresentar um seminário, eu quero montar relatórios e apresentar para a turma. Ele pode fazer como ele quiser. Mas a sala de aula invertida, ele se empodera mais do processo de aprendizagem. Ele não vai conseguir burlar, porque não tem como ele copiar de outra pessoa, ele vai ter que apresentar isso depois. E você engaja mais o aluno, muito mais do que um dever super formalizado no fim ali do processo.
Eu queria muito ter estudado numa época de metodologias ativas. Eu também. Aliás, quem nunca, né, copiou um deverzinho de casa? Então... Eu copiei, né, gente? A vida é essa. Carol, e pra gente fechar aqui nossa última pergunta, o que é a sua opinião e o que você tem estudado e visto sobre o processo de retestagem? Isso funciona mesmo? Isso é dar um empurrãozinho pro aluno? Faz sentido? Eu sou muito a favor e isso é comprovado assim por dados, como que de verdade assim os alunos melhoram a performance quando você entrega para ele a possibilidade de uma retestagem, tá? O que é retestagem, basicamente? O aluno faz uma prova, uma avaliação, enfim, uma avaliação que vale nota, né, sumativa, e aí um ou mais eventos nesse sentido, e aí você dá a ele a oportunidade, pelo menos para uma prova, ele refazer aquilo. Ele refazer a partir de feedback. Então, eu sou professora de redação. O aluno faz a minha redação, eu dou o feedback para ele, olha, nessa introdução faltou isso, você poderia usar essa estratégia, corrige a ortografia, enfim. E eu dou para ele a oportunidade de ele refazer aquela redação a partir do feedback que eu dei. Invariavelmente, ele colocando aquilo em prática, ele vai melhorar a nota dele. E é isso que a gente quer, a gente não quer punir o aluno. A avaliação não é para punir, é para ele aprender mais. Então, ele vai estar colocando em prática mais ainda do aprendizado que ele recebeu, retestando aquilo e, além de tudo, ele vai melhorar a nota dele. Não sou só eu que penso isso é super praticado nas melhores escolas aí do Brasil e do mundo, essa possibilidade de retestagem. E quando a gente pega até avaliações oficiais, elas olham um pouco, elas flertam um pouco com essa ideia. Então, o Enem seriado, quando ele invariavelmente, enfim, entrar em prática, ele é uma possibilidade, não de retestagem, mas de mais de uma oportunidade para o aluno. O aluno vai ter o Enem seriado e vai ter o Enem grande lá no final do processo. Qual nota que ele foi melhor para conseguir se inscrever? O próprio novo Enem, que foi a 6ª temporada aqui do Café com Prof. O primeiro instrumento, que é o primeiro dia que vai ser formação geral básica, a ideia é que quando o Enem for 100% digital, você tenha múltiplos eventos de prova de formação geral básica, para o aluno poder ir testando, ir refazendo enfim, colocando o seu aprendizado em prática e suas possibilidades de ir melhor, de aprender mais. Então, é uma prática que, claro, vai dar um trabalhinho, talvez para o professor corrigir uma coisa ou outra, mas para o aluno é muito, muito eficiente. E é mais parecido com a vida real, né? Em que a gente vai tendo uma evolução constante, não é apegado a uma foto, né? Então, no seu trabalho, você vai fazer um negócio, não vai ficar tão bem feito, você vai melhorar e a vida vai seguir. Com certeza, são poucos os eventos da sua vida que você tenha só uma possibilidade de fazer e é isso. É claro, eu não estou falando de uma Olimpíada, não estou falando de um esporte. Se você tem uma chance ali de chegar em primeiro lugar, e é aquilo. Mas, tirando isso, na vida real, a gente tem a oportunidade de refazer algumas coisas e entregar melhor. Sim, muito bacana. Obrigada, Carol, por compartilhar seu conhecimento com a gente, por vir tomar esse cafezinho aqui. Prazer foi meu. E por me emprestar essa cadeira aqui de entrevistadora e ser nossa entrevistada. A cadeira está à disposição. Pessoal, e super obrigada por ter acompanhado a gente nessa temporada, ter tomado esses cafezinhos com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra gente o que vocês acharam dos temas, do que foi compartilhado aqui. Acho que são temas super relevantes. A gente trouxe pessoas super bacanas aí, entendidas dos assuntos. Obrigada pela temporada, a gente vai ter outras, então segue aqui a gente tanto nas redes sociais, como se inscreva nesse canal, ativa o sininho e vambora que daqui a pouco tem mais novidade. Obrigada e até breve!